Olá, uma boa noite para você. Donald Trump anuncia novo tarifaço de 25% para países que negociam com o Irã. Brasil pode ser afetado. A Agência Nacional de Energia Elétrica afirma que processo que pode resultar na perda da concessão da Enel está na reta final. A Anvisa aprova injeção que previne infecção por HIV em quase 100% dos casos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. No Rio de Janeiro, a semana começou com calor intenso e temperatura acima dos 41 graus. Já imaginou? O Pedro Dobal está ao vivo da Barra da Tijuca com mais informações para a gente. E está muito calor por aí agora, Pedro. Uma boa noite. Boa noite, Giovana. O calor continua intenso por aqui. Nesse momento, os termômetros marcam 28 graus. Mais cedo, a temperatura passou dos 41 graus por aqui, recorde de calor do ano. Esse é o terceiro dia consecutivo em que o Rio de Janeiro bate recorde de calor, se tornando a primeira capital do país a registrar a marca de 40 graus. A cidade segue no protocolo de calor nível 3, que indica temperaturas entre 36 e 40 graus. A umidade relativa do ar despencou e chegou a 21% em alguns bairros da cidade. Segundo o Sistema Alerta Rio, nesta terça-feira, as temperaturas devem permanecer altas, com chances de pancadas de chuva só no fim do dia. O primeiro sinal de alívio só deve surgir na quarta-feira, Giovana. Dá até para entender por que tem esse pessoal na madrugada se refrescando, né, Pedro? Muito obrigada, uma ótima semana por aí. A Anvisa aprovou um novo medicamento para prevenir a contaminação pelo HIV. A Tainá Farfan tem mais informações agora. Boa noite, Tainá. Muito boa noite, Giovana. O remédio Lenacapavir é injetável e tem eficácia de quase 100% na prevenção ao HIV. Ele é uma opção de longa duração às pílulas que precisam ser ingeridas diariamente. O medicamento é indicado para adultos e adolescentes acima de 12 anos, com risco de exposição à doença, mas os pacientes precisam testar negativo para o vírus antes do uso. A aprovação pela Anvisa segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde. A injeção precisa ser aplicada a cada 6 meses. O preço ainda será definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. E o Ministério da Saúde vai analisar a possibilidade de distribuir o remédio pelo SUS. A nova opção chega em um momento crucial para prevenir o avanço da doença. Apenas no ano passado, foram 1.300.000 novos casos de AIDS no mundo. Giovana. Obrigada, Tainá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma rede social que países que mantiverem negócios com o Irã vão ser taxados em 25% e o Brasil é parceiro comercial do Irã. A gente volta para Brasília agora com a Vanessa Lima ao vivo, que ela vai explicar melhor essa situação para a gente. Oi, Vanessa, boa noite. O Brasil pode ser impactado? Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. A mensagem de Donald Trump, publicada numa rede social, não deixa claro se essa tarifa será imposta para países que fizerem negócios com o Irã a partir de agora ou se será válida para todos os que já têm algum tipo de relação comercial com os iranianos. O presidente americano disse apenas que as tarifas sobre produtos importados nos Estados Unidos terão efeito imediato. Em 2025, os negócios entre Brasil e Irã chegaram a quase 3 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 16 bilhões de reais. 2,9 bilhões de dólares só com exportações. Entre os produtos brasileiros mais vendidos para o Irã estão milho, soja e açúcar. Já as empresas brasileiras importaram 84 milhões e meio de dólares, principalmente em defensivos agrícolas e frutas secas. Ou seja, o Brasil teve saldo positivo na relação comercial. O Itamaraty e o Ministério da Indústria ainda não se posicionaram sobre essa nova determinação de Trump. Um especialista ouvido pelo Jornal da Record explicou qual o papel do Irã na balança comercial do Brasil. Vamos acompanhar. Essa decisão do governo americano, dos Estados Unidos, foi meramente
política, ela não tem nada comercial. O Brasil hoje tem uma relação com o Irã em torno aí de 3 bilhões de dólares por ano. O Irã é o nosso quinto maior importador. Importamos do Irã fertilizantes que são essenciais para o nosso agronegócio. Evidentemente, nós devemos aguardar, não devemos tomar nenhuma providência, né, e aguardar para ver quais as consequências que isso vai atingir, né, a nossa balança comercial. Mas eu não vejo que o Brasil vá tomar alguma decisão antecipada em relação ao posicionamento hoje dos Estados Unidos. Agora, o assunto são as manifestações no Irã. 648 pessoas morreram no país na terceira semana de protestos contra o regime. O chanceler iraniano afirmou que o país está pronto para a guerra, mas também aberto ao diálogo. Com os necrotérios lotados, corpos foram colocados no estacionamento de um instituto forense na capital Teherã. Já são mais de 600 mortos, segundo ONGs de direitos humanos. Mas o número pode ser muito maior, já que o acesso à internet no Irã está bloqueado há 5 dias pelo regime. A televisão estatal transmitiu atos realizados nesta segunda-feira em defesa da República Islâmica, numa tentativa de mostrar a força do atual governo. Mas, de acordo com a pesquisadora israelense Tamar Ginden, que estuda há mais de 30 anos a realidade iraniana, os protestos atuais estão mais resistentes. E o regime entrou em modo de sobrevivência, especialmente depois da derrota na Guerra de 12 Dias contra Israel no ano passado. Autoridades iranianas voltaram a ameaçar Estados Unidos e Israel de uma forte retaliação a um eventual ataque americano no país. O ministro das Relações Exteriores disse que o Irã está pronto para a guerra, mas também aberto para o diálogo. O chanceler iraniano Abbas Araghchi disse que o presidente Donald Trump prometeu intervir caso civis morressem. Mas para o chefe da diplomacia, foram as declarações americanas que instalaram o caos no país. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que as mensagens privadas do regime iraniano são diferentes dos discursos públicos. Donald Trump mantém todas as opções em aberto, incluindo novos ataques aéreos. Porém, a diplomacia é sempre a primeira opção para o presidente, disse. Trump deve se reunir amanhã com auxiliares para discutir possíveis ações no Irã. O presidente americano confirmou que o regime iraniano procurou Washington para retomar as negociações do programa nuclear do país. E em meio a essa repressão violenta do regime iraniano contra manifestantes, a União Europeia também se prepara para adotar novas sanções contra o país. Em visita à Índia, o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que a violência precisa acabar. Segundo ele, o Irã deveria proteger o povo em vez de ameaçá-lo. O uso da força contra a população nas ruas de Teherã também foi condenado pelo governo do Reino Unido. Hoje houve manifestações em frente à embaixada do Irã em Londres contra a repressão violenta do governo iraniano. Durante o ato, uma foto do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, foi queimada. No fim de semana, um homem escalou a fachada do prédio diplomático. Ele arrancou a bandeira do atual regime e exibiu a bandeira pré-revolução islâmica, em um gesto de apoio ao retorno do príncipe herdeiro, que está exilado nos Estados Unidos. O porta-voz da Comissão Europeia condenou o que classificou de graves violações e abusos dos direitos humanos no Irã. A União Europeia prometeu ações contra o governo do Irã. O bloco diz que está pronto para adotar sanções mais severas contra o país. A medida precisa agora da aprovação do Conselho Europeu. A União Europeia aplica sanções ao Irã desde 2010. Hoje, diplomatas e representantes iranianos foram proibidos de entrar em todas as dependências do Parlamento Europeu. A presidente do órgão afirmou que não vai contribuir para a legitimação do regime iraniano, que, segundo ela, se mantém por meio de tortura, repressão e assassinatos.
E agora à noite, os Estados Unidos emitiram um alerta para que cidadãos americanos deixem o Irã imediatamente. O alerta foi emitido diante da escalada de protestos e aponta para o aumento de risco de violência, prisões arbitrárias e restrições nas comunicações. As autoridades também advertem sobre possíveis bloqueios de internet, fechamento de aeroportos e também dificuldades, então, para sair do país. O Departamento de Estado americano também anunciou que vai revogar mais de 100 mil vistos desde que o presidente Donald Trump voltou ao poder. Combater a imigração ilegal é uma das promessas de campanha de Trump. Desde o ano passado, o governo adotou uma política mais rígida para a concessão de vistos e passou a verificar até mesmo as redes sociais de quem quer entrar nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Estado, os cancelamentos aumentaram 150% em relação a 2024. Entre os principais motivos estão a permanência ilegal e os crimes cometidos no país, como roubos e agressões. Hoje, a Casa Branca afirmou que Trump não está envolvido no processo que o Departamento de Justiça move contra o presidente do Banco Central do país. O presidente do Fed, Jerome Powell, é investigado pelos custos das reformas de prédios do banco. Trump tem pressionado por redução na taxa de juros. Na quinta-feira, Donald Trump deve receber a opositora de Nicolás Maduro e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado. Hoje, a porta-voz do governo voltou a elogiar a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. Segundo Caroline Leavitt, Delcy fez uma avaliação realista do que precisa ser feito no país e tem cooperado com os Estados Unidos. No domingo, a bordo da aeronave presidencial, Trump reforçou o desejo de comprar a Groenlândia para evitar que a ilha, controlada pela Dinamarca, seja tomada por China ou Rússia. Em resposta, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Groenlândia anunciaram que vão trabalhar juntas na defesa da ilha. E os Estados Unidos condenaram no Conselho de Segurança da ONU um ataque russo com um míssil hipersônico contra a Ucrânia. Segundo a delegação americana, o ataque representa uma escalada perigosa do conflito e aumenta o risco de instabilidade na região. Moscou confirmou o uso do armamento, mas disse que o alvo era uma instalação militar ucraniana. O disparo, ocorrido na sexta-feira, deixou 4 mortos e mais de 20 feridos. Países europeus, aliados dos Estados Unidos, também criticaram a ação e defenderam o fim das hostilidades. E os Estados Unidos ameaçaram Cuba, um dos maiores aliados da Venezuela. O presidente Donald Trump advertiu que a ajuda da Venezuela à ilha tem que ser interrompida. 9 dias depois da captura de Nicolás Maduro, os venezuelanos retomam a rotina. Em Caracas, as crianças voltaram às aulas. Na cerimônia de abertura do ano letivo, a presidente interina Delcy Rodrigues afirmou que o país tem uma líder e que o presidente é refém nos Estados Unidos. A declaração foi uma resposta à publicação feita nesta segunda-feira pelo presidente Donald Trump. Uma montagem semelhante à página de uma enciclopédia online atribuía a Trump o cargo de presidente interino da Venezuela. Nas últimas horas, segundo o Ministério dos Serviços Penitenciários da Venezuela, 116 presos foram libertados. Número contestado por grupos de defesa dos direitos humanos. A organização Foro Penal diz que apenas 41 pessoas saíram. A libertação de presos políticos foi anunciada na semana passada, como parte de um acordo entre o governo de Delcy Rodrigues e Donald Trump. Desde a ação contra Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro, Trump afirma estar no comando do país e também emitiu um alerta a Cuba, um dos aliados mais próximos da Venezuela. Ele anunciou um corte de ajuda na área do petróleo e afirmou que o dinheiro venezuelano à ilha será interrompido, a menos que seja feito um acordo com Washington. E acrescentou, antes que seja tarde demais. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel rejeitou a ameaça e disse que o país é livre e soberano. Desde a captura de Maduro, nenhuma carga saiu de portos venezuelanos com destino à ilha, devido ao bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Hoje, o governo americano permitiu que o México envie petróleo a Cuba.
A polícia da Espanha fez a maior apreensão de cocaína em alto mar da história ao abordar um navio cargueiro que deixou o Brasil com cerca de 10 toneladas da droga. A embarcação foi interceptada depois de ficar sem combustível no oceano. A droga estava escondida em um carregamento de sal de cozinha. 13 pessoas foram detidas e uma arma de fogo apreendida. A operação teve o apoio da Polícia Federal Brasileira e de autoridades do Reino Unido e também dos Estados Unidos. Um dos vulcões mais ativos do planeta entrou em erupção no Havaí. Imagens mostram jatos de lava que chegaram até 30 metros de altura. Dá só uma olhada. Essa erupção ocorreu no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. O Kilauea fica em uma área acompanhada permanentemente por autoridades com acesso controlado. E vejam só, tem uma cena curiosa que foi registrada em um zoológico na Polônia. O vídeo mostra um pequeno cervo atacando um rinoceronte de quase 2 toneladas. Dá só uma olhada como ele é corajoso. Segundo funcionários do zoológico, a atitude pode estar relacionada ao período de reprodução. E o Brasil fez história no Globo de Ouro 2026 com 2 estatuetas. O longa O Agente Secreto conquistou os prêmios de melhor filme de língua não inglesa e de melhor ator em filme de drama com Wagner Moura. Parabéns, The Secret Agent. Esta edição do Globo de Ouro consagrou o cinema brasileiro. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, levou o troféu de melhor filme de língua não inglesa. No palco, o diretor dedicou a conquista aos novos talentos. I dedicate this film to young filmmakers. This is a very important moment in time and history to be making films. Here in the US, in Brazil. Na mesma noite, Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama. Um feito inédito para um brasileiro na principal categoria de atuação. No discurso, o ator agradeceu o diretor do longa. Kleber Mendonça Filho. Brother, you're a genius and you are my brother. The Secret Agent is a film about memory, or the lack of memory, and generational trauma. I think that if trauma can be passed along generations, values can too. E terminou o discurso em português. Viva o Brasil, viva a cultura brasileira. Thank you very much. Esta é a primeira vez na história que o Brasil vence 2 prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro. Os críticos internacionais destacam que o país chega com mais força para a disputa do Oscar, que acontece no mês de março. O Agente Secreto também concorreu ao prêmio de melhor filme de drama, mas a estatueta foi para Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. E que venham mais prêmios, né? A gente muda de assunto agora. Um temporal provocou estragos no litoral de Santa Catarina. Em São Francisco do Sul, a chuva forte com ventania assustou os moradores. Casas ficaram destruídas e telhados foram arrancados. Esta árvore atingiu a rede elétrica e provocou uma explosão. Na Serra Catarinense, na região de Urupema, também houve transtornos. Um rio transbordou e invadiu um posto de saúde. O temporal também causou deslizamentos. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão trabalhando para atender essas ocorrências. E tem mais notícia de Brasília. O Tribunal de Contas da União afirmou que vai manter a auditoria da liquidação do Banco Master, mas destacou que não tem competência para rever a decisão do Banco Central. Os presidentes do TCU, Vital do Rego, e do Banco Central, Gabriel Galípolo, se encontraram em Brasília. A reunião entre eles durou menos de 30 minutos. O TCU vai ter acesso aos documentos do Banco Central que foram base para o processo liquidatório, que só quem podia liquidar era o Banco Central, nós nunca discutimos isso, né? E cabe ao TCU fazer análise dos documentos que estão à disposição do TCU já a partir de hoje. Agora, nós temos um calendário. E esse calendário vai ser ajustado entre as unidades técnicas. Segundo o presidente do TCU, será mantida a inspeção da atuação do Banco Central de liquidar o Banco Master. A fiscalização havia provocado polêmica. O relator do caso no TCU, ministro Jonathan de Jesus,
mandou o processo para o plenário do tribunal. Agora o TCU confirma que não é possível rever a decisão do BC de liquidar o Master, apenas analisar a atuação dos servidores. Os investidores vão começar a ser ressarcidos. O Fundo Garantidor de Créditos deve divulgar ainda essa semana o calendário de pagamentos de 1.600.000 pessoas e começar a fazer os depósitos em até 10 dias. O dinheiro, cerca de 41 bilhões de reais, não terá correção monetária a partir da liquidação do banco ocorrida em novembro. O Fundo Garantidor faz o ressarcimento de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. O Banco de Brasília, BRB, pediu ao Supremo Tribunal Federal acesso à investigação do caso do Banco Master, que segue em segredo de justiça. A defesa de Jair Bolsonaro voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal que a condenação do ex-presidente seja anulada. De acordo com os advogados, o voto do ministro Luiz Fux, único que inocentou Jair Bolsonaro, deve prevalecer e a condenação dele deve ser anulada. A defesa também pede que o caso seja levado ao plenário do Supremo. Bolsonaro foi condenado pela primeira turma da corte a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado. Além disso, os advogados afirmam que Alexandre de Moraes, relator do caso, errou ao finalizar o processo, ainda com prazos para recursos em aberto. Moraes ainda não se pronunciou. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o general Mário Fernandes, também condenado por participação na tentativa de golpe de Estado, trabalhe enquanto cumpre a pena no Comando Militar do Planalto, no Distrito Federal. O trabalho vai ser acompanhado por um oficial a ser designado. Segundo a decisão de Moraes, a atividade laboral será de cunho intelectual. No mesmo documento, o ministro afirma que o trabalho de condenados é um direito assegurado. O general terá acesso a um computador sem conexão à internet. E a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que o processo que pode levar à perda da concessão da Enel em São Paulo está em fase final e que depois do grande apagão em 2023 foi constatado que a concessionária não cumpriu integralmente os compromissos assumidos para a correção dos problemas. E olha, mais cedo o presidente Lula determinou que as falhas da Enel sejam apuradas por diferentes órgãos do governo federal. O contrato da Enel em São Paulo vai até 2028, mas pode ser encerrado antes do prazo. Nos últimos 2 anos, uma série de apagões deixou milhões de consumidores sem energia por vários dias. No texto publicado no Diário Oficial, Lula determinou que a Advocacia Geral da União faça um relatório sobre as providências adotadas pela concessionária de distribuição de energia elétrica desde a primeira interrupção no serviço e que a Controladoria Geral da União deverá apurar eventuais responsabilidades do Estado, do município e da ANEEL, além da falta de atuação dos órgãos competentes. O documento também cita pedidos reiterados do Ministério de Minas e Energia para a abertura de processo administrativo contra a concessionária, por falhas recorrentes na prestação do serviço público de distribuição de energia. No apagão que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica, o Ministério de Minas e Energia, o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo pediram o fim do contrato da Enel. A concessionária atende a mais de 8 milhões de pessoas em 24 cidades paulistas. A Enel também atua em municípios do Rio de Janeiro e do Ceará e já foi multada em mais de 345 milhões de reais. O Ministério de Minas e Energia deu um prazo de 5 dias à Agência Nacional de Energia Elétrica para prestar informações sobre a atuação regulatória e fiscalizatória da agência. A Advocacia Geral da União informou que vai analisar as possibilidades jurídicas para garantir o serviço de distribuição aos consumidores. Em nota, a Enel informou que reforçou o plano operacional e segue atuando para reduzir os impactos aos clientes, diante do avanço de eventos climáticos na área de concessão.
A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que analisa agora o apagão de 2025 para avaliar se o contrato deve ser encerrado. A Controladoria Geral da União vai instalar um comitê extraordinário para identificar em até 90 dias eventuais responsabilidades na atuação dos órgãos envolvidos diante das falhas recorrentes na prestação de serviços da Enel. Um caminhão saiu da pista e ficou pendurado na cabeceira de uma ponte em Piracicaba, interior de São Paulo. O veículo, carregado com postes de energia, ficou preso nas árvores e por pouco não caiu no rio. O motorista foi socorrido com ferimentos leves. A ponte precisou ser interditada para o trabalho dos bombeiros. O motorista foi socorrido com ferimentos leves. E no Pará, uma balsa afundou na ilha de Marajó. A embarcação fazia a travessia de cargas. De acordo com o proprietário, a mercadoria se deslocou com a maré alta e aí a embarcação tombou. 2 pessoas conseguiram sair sem ferimentos. A Capitania dos Portos da Amazônia instaurou um inquérito para apurar as causas e responsabilidades do acidente. E ainda tem muita gente de férias e fica esse alerta aqui. Já são 14 mortes por afogamento nas praias paulistas só nos primeiros dias do ano. O calor intenso e as correntes fortes aumentam o risco para os banhistas. Os salva-vidas chegaram de helicóptero. Com um cesto lançado ao mar, resgataram a vítima já desacordada. Mas o homem de 67 anos não sobreviveu. Outras 8 pessoas morreram afogadas no litoral de São Paulo apenas neste fim de semana. Calor extremo, grande público, um grande número de pessoas na água, essas correntezas muito fortes geraram essas ocorrências de afogamento. Só nos primeiros 11 dias de 2026 foram registradas 14 mortes por afogamento nas praias paulistas. Ou seja, mais de 1 morte por dia. Guarujá liderou esse ranking, com 4 casos. Em todo o ano passado, foram 82 mortes por afogamento no litoral de São Paulo. Desde o início da Operação Verão, em 1º de dezembro, quase 1.500 vítimas foram salvas no mar. Tá cheio de buraco o mar, tá bem perigoso. Eu gosto de ficar aqui, ó. Ali é mais quietinho, eu gosto de ficar por lá. Onde tem menos onda? Isso. Sabia que onde tem menos onda tem mais buraco? Sério? Nossa, eu não sabia. Mesmo onde a placa alerta sobre o perigo, tem banhista que se arrisca. Flávia preferiu tomar cuidado. A gente decidiu ficar bem na frente do salva-vidas mesmo, porque onde a gente estava com a cadeira mesmo, a gente estava bem na placa de perigo. Aí lá tá terrível. Então a gente recomenda que a pessoa fique com a água no máximo até a altura do umbigo, né? Lembrando que a água passando do umbigo ela vai gerar um perigo de fato para a pessoa, mas nessa situação que procure por um local que tenha presença de espuma e de onda mesmo para ficar mais seguro. E olha, um cachorro foi arrastado durante a passagem de um tornado em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O animal estava na porta de casa quando foi surpreendido pela forte rajada de vento. Outros objetos também foram arrastados. A tutora conseguiu resgatar o cachorro, que não se feriu. E novas determinações médicas alertam para os riscos de problemas de coração em crianças. O diagnóstico precoce é fundamental para os tratamentos bem-sucedidos. O Brian só tem 10 anos, mas leva uma rotina de atleta profissional. São treinos, competições e frequentes avaliações médicas. Quando ele tinha 7 anos, ele teve que fazer o eletro, teve que fazer exames de sangue. E ele entende bem que cuidar da saúde faz parte do jogo. É importante você treinar, beber muita água, jogar bastante bola, estudar. Cuidar do coração costumava ser uma preocupação só dos adultos, mas estudos recentes mostram que alterações no colesterol podem aparecer ainda na infância. Por isso, exames para detectar essas mudanças agora fazem parte da rotina de muitas crianças, principalmente quando existe histórico de problemas cardíacos na família. Ainda na infância, a gente começa a ter alterações na parede do vaso que vão que vão piorando com o passar do tempo, na adolescência, no início da idade adulta. Para identificar esses riscos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia atualizou as orientações de controle. A diretriz ela vai dizer quando que você tem que começar a rastrear a presença de um nível de colesterol elevado no sangue e como você tem que tratar, baseado nas características de idade, nas características de antecedentes familiares. O rastreamento deve ser feito entre 9 e 11 anos de idade e repetido dos 17 aos 21.
Em crianças de 2 a 8 anos, é indicado quando há histórico familiar de obesidade, diabetes ou outras doenças. Em crianças consideradas saudáveis, o nível do colesterol LDL, o chamado colesterol ruim, precisa ficar abaixo de 115 miligramas por decilitro de sangue. Se na família houver obesidade, diabetes ou histórico de doenças do coração, o limite é ainda mais baixo, 100 miligramas por decilitro. Além do colesterol total e do LDL, os médicos agora recomendam o exame de lipoproteína A, conhecida como LPA, uma partícula de gordura determinada principalmente pela genética que aumenta o risco de entupimento de artérias. E o ano mal começou e o bolso já aperta com a chegada de impostos obrigatórios como o IPVA para quem tem carro ou moto. Aqui no estado de São Paulo, o imposto já começou a ser cobrado. E uma pesquisa revela que quase metade dos brasileiros ainda não sabe como vai pagar essa conta. Não tem como escapar. O ano começa e as contas vêm todas de uma vez. Chega IPVA, conta de material escolar da criança, conta que ficou final do ano. Em estados como Paraná e São Paulo, o calendário de pagamento do IPVA começou hoje, de acordo com o dígito final da placa. Para não comprometer o orçamento, a Mariluce encontrou uma saída. A gente faz o parcelamento e vai carregando, aí nos próximos meses fica muito mais fácil a gente seguir com o pagamento. Por mais previsível, com datas definidas para a quitação, o pagamento do IPVA ainda vira dor de cabeça para muitos motoristas. Um levantamento aponta que 47% dos brasileiros que têm veículo ainda não sabem ou nem pensaram como vão pagar o imposto. A pesquisa também aponta que para 38% dos motoristas, o IPVA está entre as despesas que mais pesam no orçamento, à frente de gastos como combustível e manutenção. Quase metade já deixou o pagamento atrasar em anos anteriores. Tem que tirar de onde não tem. Pesa logo em janeiro, né? Começo de ano. É só trabalhar e pagar agora, não tem jeito. Deixar de pagar o IPVA dá multa e outras penalidades. Consequência do não pagamento do IPVA é o não licenciamento. Carro não licenciado pode ser apreendido pela polícia e levado para o pátio. Em São Paulo, quem paga à vista em janeiro tem desconto de 3%. Também é possível parcelar em até 5 vezes ou optar pelo cartão de crédito, aí com juros das operadoras. Acostumada a se planejar, a Mariluce prefere não deixar nada acumular. A gente tem que se organizar, porque você ficando inadimplente, para resolver a vida é mais difícil. Cerca de 100 mil veículos devem ir a leilão em São Paulo este ano. Vai ser um recorde para o estado, que deve investir mais de 150 milhões de reais para ampliar a organização de leilões. Todos estes veículos foram apreendidos por órgãos de segurança e de trânsito em São Paulo. São mais de 200 pátios como este, espalhados pelo estado, com cerca de 180 mil carros e motos. Entre as apreensões feitas pelo Detran, 45% ocorreram por falta de pagamento do licenciamento. Outras 25% foram motivadas pelo mau estado de conservação dos carros. É o caso deste veículo, por exemplo, que teve a parte traseira adaptada irregularmente para carregar materiais. Avaliadores decidem se carros e motos têm condições de circular ou se vão virar sucata. O proprietário tem 60 dias para buscar o veículo no pátio. Depois desse prazo, pode ser leiloado. O valor arrecadado cobre as despesas que o valor couber. Aí, havendo saldo remanescente, esse valor é restituído ao antigo proprietário. E esses veículos eles saem sem débitos, eles saem desembaraçados, né? O processo de leilões do Detran Paulista passa por alterações. Em 2026, haverá troca de concessão dos depósitos. Os serviços de remoção, custódia e leilões de veículos vão ser divididos em 7 regiões. A expectativa é leiloar cerca de 100 mil veículos até o fim do ano, um recorde. Os primeiros, com 32 mil, devem ocorrer na segunda quinzena de fevereiro. Os lances serão online, abertos para empresas e pessoas físicas. Proprietários têm até um dia útil antes do leilão para quitar dívidas e recuperar os veículos.
E uma reportagem muito importante, porque encarar a menopausa como uma fase de transição e não como um problema é essencial. Essa é a orientação dos especialistas para mulheres entre 45 e 55 anos. Com acompanhamento médico adequado e uma boa alimentação, é possível atravessar, sim, esse período com mais qualidade de vida. As mudanças começaram há 2 anos com um cansaço fora do comum e ondas de calor. Era como se o corpo da Etelka estivesse aprendendo a funcionar de um jeito novo aos 48 anos de idade. Dor de cabeça, enxaqueca, cansaço excessivo, insônia. Dava um calor à noite, eu acordava de madrugada e tinha que tomar banho até gelado. E o humor? O humor péssimo, irritabilidade, falta de concentração. A tradutora e intérprete ainda não sabia, mas os sintomas eram um alerta de que ela estava no climatério. Depois de 1 ano e meio de muito desconforto, Etelka parou de menstruar. Levei um choque. Eu fiquei, nossa, eu nem tenho 50 ainda, já estou na menopausa. Confirmada pelos médicos depois de 1 ano do último ciclo menstrual, a menopausa é mais do que o fim da fase reprodutiva das mulheres. É o início de uma nova etapa, que pode ser saudável e feliz, com mudanças de hábitos, alimentação adequada e acompanhamento médico individualizado. Os sintomas variam de mulher para mulher e o tratamento também. Em alguns casos, por exemplo, a reposição hormonal pode ser indicada, sempre com avaliação cuidadosa, explica a coordenadora do Instituto da Menopausa do Hospital Moriá. Ela deve ser individualizada, né? Então, ela não é porque a sua amiga usa que você pode usar. Então, é importante que a mulher faça uma consulta com seu ginecologista, avalie os seus riscos e benefícios. Alimentos ricos em fibras, vegetais, proteínas de qualidade e gorduras boas ajudam a reduzir os sintomas, controlar o peso e proteger a saúde cerebral. A orientação é atravessar a menopausa com tranquilidade. Se a gente encara a menopausa como uma fase de transição, mas para retraçar objetivos, retraçar rotas da nossa vida, a gente encara ela como uma coisa melhor e tem a sabedoria, né? Que eu acho que é muito, muito importante. Foi o que a Etelka fez. Antes eu achava que a menopausa ia te deixar lá envelhecida, você numa cama, agora não, agora você tá outra pessoa, até melhor do que estava antes. E assim termina o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma boa noite para você e uma ótima semana.